está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, continuar bem Farma. Produtos manipulados, com profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, estamos chegando para ficar com você até às 8 horas, às 9 horas da manhã, né? Meia hora de programa, conversando sobre saúde. Um programa que leva muitas informações para você. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Antônio Carlos Vieira Júnior. Ele é clínico geral, com especialização em dermatologia clínica e cirúrgica. Ele atende na Clínica da Pele, Sensat, tá? Aqui em Paranavaí, que fica ali na Rua Manuel Ribas, 1740, na esquininha da Praça dos Pioneiros. O telefone é 3045-4017, o telefone do Dr. Antônio Carlos Vieira. E quem vai entrevistar o Dr. Antônio é a doutora Márcia. Muito bom dia, doutora Márcia. Bom dia aos ouvintes. Hoje nós teremos umas informações bastante importantes aqui, com o verão chegando e muita informação muito interessante aqui sobre câncer de pele, sobre doenças da pele, e o doutor Antônio vai estar aqui nos passando as informações. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes da 101. E com muito prazer que aqui estou hoje para tentar esclarecer algumas informações sobre câncer de pele. Certinho. Bom, enquanto a doutora Márcia se prepara, doutor Antônio, para conversar, né, sobre saúde, eu quero dizer que a Dani já está aqui, com muito carinho, para atender você. E esse tema, eu estava conversando com o doutor Antônio aqui em off, todo mundo tem uma pergunta para fazer, né? Ou apareceu uma manchinha aqui, não sei o quê, né? Ou apareceu um problema sério emocional, enfim. É um tema bastante rico, e se você tem pergunta, não fique em dúvida. É só ligar no 3446-2114 ou 3446-2107, deixar a pergunta para a Dani, e ela passa para a doutora Márcia fazer, para o doutor Antônio responder para nós, tá bom? Então você pode continuar ligando no 3446-2114, 3446-2107, para estar participando do programa. Se você não tem pergunta, não tem problema. Pode ligar no 3446-2114, 3446-2107, deixar o seu nome, e no final do programa você vai concorrer uma cesta de produtos cosméticos maravilhosos da Bifarma. Doutora Márcia, então, com a senhora. Bom, doutor Antônio, vamos começar logo que o assunto é bastante grande, amplo, né? E com certeza os ouvintes terão algumas dúvidas para que nós possamos estar esclarecendo aqui no programa. Então vamos falar um pouquinho sobre câncer de pele, né? O que é, na verdade, o câncer de pele? Bom, Márcia, tentando falar de maneira bem simples e de maneira na qual o público possa entender, o câncer de pele são alterações no DNA da célula, na qual a célula sofre uma diferenciação, causando doença. Exemplo, alguns tipos de câncer, elas aparecem sob forma de crosta, de ferida, outros sob forma de nódulos, outras sob forma de queimadura. Cada tipo de câncer, ela tem a sua peculiaridade. Ela tem o seu tipo
de reação. Então, basicamente é isso. Câncer de pele, ele é uma alteração do gene da célula, do DNA da célula, de maneira praticamente irreversível, tá? Então, aquela pessoa que ela teve um câncer de pele, ela tem que se monitorar, se cuidar o resto da vida, sempre. Porque, quando ela menos imaginar, essa célula pode outra vez sofrer uma predisposição. Uma predisposição. Né? Já existe uma predisposição para que haja novo tipo de câncer. De tumor, com certeza. E, doutor Antônio, quais são os tipos de câncer de pele mais comuns, então? Veja bem, Márcia, existem inúmeros tipos de câncer de pele. Vamos falar de alguns que eu creio que são os mais comuns e que acho que de repente as pessoas têm um pouco mais de dúvida sobre eles. Existe uma doença chamada ceratose seborreica, é o que você mais vê no consultório. E esse tumor é um tumor benigno. E é o que às vezes as pessoas vão ao consultório para ver essa lesão e na verdade ela tem uma outra lesão, que aquela sim é câncer de pele, chamada ceratose actínica. A ceratose seborreica, ela é uma placa de gordura. Ela tem um aspecto muito feio, um aspecto de crosta, descamativa, de seborreia. Então muitas vezes ela tem uma aparência ruim, mas esse não é um câncer de pele propriamente disso, ela é uma lesão benigna. Tá? Um segundo tipo aí sim assusta pela sua aparência, né? Pela sua aparência, mas não tem uma propriedade maligna, certo? Já a ceratose actínica são aquelas lesões vermelhinhas, descamativas, que a pessoa relata, eu tô com uma lesãozinha vermelha, ela descama, ela coça, ela melhora, de repente ela volta a sangrar, a coçar, enfim. A ceratose actínica, essa sim, ela é uma lesão pré-cancerígena, tá? Então é uma lesão que tem que ser tratada com antecedência. E existem vários tipos de tratamento para que essa lesão ela não se desenvolva. Essa sim, essa é preocupante. A grande maioria dos números de casos que nós temos são de ceratose actínica. E um outro tipo é o CBC, é o carcinoma basocelular. Esse sim é um câncer de pele. 101.9. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento de Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, centro de Paranavaí. Fone 34231220. Bifarma, natural e saudável de viver. 44 minutos, lembrando que tem Bifarma também, Cianorte, que fica ali ao lado do HSBC, com o telefone 3018-3445. Estamos conversando com o doutor Antônio Carlos Vieira Júnior, clínico geral, especialização em dermatologia clínica e cirúrgica, ele que atende na Clínica da Pele Sensat. O telefone é 3045-4017 e fica na rua Manuel Ribas, 1740. Lembrando que se você tiver alguma pergunta ligada a esse assunto de dermatologia, pode ligar 3446-2114, 3446-2107. Se não tem pergunta, ligue do mesmo jeito, deixe o seu nome e concorra uma belíssima cesta de produtos cosméticos, sempre no oferecimento de Bifarma. Bom, doutor Antônio, vamos dar continuidade. Acho que o importante é nós falarmos aqui, né, que realmente o câncer de pele, ele é cumulativo, né? Os efeitos nocivos do sol são cumulativos, né? Sim, Márcia, como a gente falando, existem vários tipos de câncer de pele. Alguns mais invasivos, outros menos invasivos, mas todos têm um fator acumulativo,
devido aos efeitos solares, uma predisposição genética, de origem familiar, de origem pessoal também, de origem do seu trabalho, ambiente de trabalho, depois você trabalha mais exposto ao sol. Então, quando você tiver algum tipo de mancha, de lesão que não cicatriza, é bom procurar um especialista na área. Sim, nós de farmácia, nós vemos isso todos os dias, né? Então, as pessoas chegam e vêm, às vezes, por vezes mostrar, olha, eu tenho uma manchinha aqui, a gente está sempre orientando, né? Olha, você tem que procurar o seu médico de confiança, um médico que possa ver a sua pele, para que se possa estar diagnosticando, né? Vendo se realmente é algum problema mais sério, né? Com certeza, Márcia. Às vezes você acha que não é nada, é uma feridinha, um mosquitinho mordeu, eu tenho uma feridinha que não quer cicatrizar e não dá muita importância para aquilo. E de repente você está diante de uma doença grave, e que, se não verificada rapidamente, você vai ter que acabar tendo que ser submetido a uma cirurgia, né? Ter que retirar esse tumor por inteiro, você não pode deixar esse tumor partes lá, alguma coisa pode se complicar. Então é bom que se tome uma providência antes que mais rápido possível, né? Com certeza. Nós sabemos que o percentual de câncer de pele, pelo menos no Brasil, é um percentual bastante elevado em relação a todos os outros cânceres, né? Em torno de 20-25%, né, doutor Antônio? Com certeza, Márcia, até porque o nosso país ele é um país de muitas pessoas que trabalham na área rural, né? Na construção civil, e de repente não se tem tanta informação assim sobre os riscos. E é importante também que as empresas tivessem um pouquinho mais de preocupação sobre isso, e que de repente começasse a fornecer os equipamentos, chapéu, óculos, sistemas de saúde, né? O pessoal que trabalha com isso, claro. Que se evitasse um pouco mais esse tipo de doença, né? Uhum. E então é uma forma de prevenção, né, doutor Antônio? Eu acho que o câncer de pele 90% é prevenção, 10% ele é genético, puramente genético. O nosso país é um país quente, tropical, então mesmo em dias nublados, gente, é de muita importância que se use um filtro solar. Uhum. De muita importância. Não importa se está chovendo, não importa se não tem sol. O ser humano, principalmente o brasileiro, ele tem que se conscientizar em usar o filtro solar todos os dias. Pelo menos 3 vezes ao dia. Até essas lâmpadas, né, que nós utilizamos todos os dias, essas lâmpadas fluorescentes, né, elas emitem radiação ultravioleta, que também favorece ao aparecimento dessas lesões, né, doutor Antônio? Eu sempre digo, o filtro solar hoje, né, para o trabalhador ou não, para a criança, é importante que se proteja a criança desde pequenininha, porque o sol que ela tomar da infância até os seus 20 anos é o que vai indicar se ela vai ter alteração de câncer de pele aos 60. Porque é uma doença, como você falou, acumulativa. O raio que você toma hoje, acumula que você toma amanhã, depois da manhã, enfim, até que a célula se muda. Se modifique, né? E daí não tem mais o que fazer. Você, após essa idade, você pode ainda ter câncer de pele. 101.9. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade e ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. 8 horas e 51 minutos. Pode continuar ligando 3446-2114, 3446-2107. Se tem pergunta, deixa a pergunta. Se não tem pergunta,
deixe o seu nome para que você possa concorrer a uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma no final do programa daqui um pouquinho, tá bom? Olha, verão chegando, calorzão, tá aí o doutor vai explicar isso, né? E produtos cosméticos sempre faz bem, né? Tá um hidratante. Bom, doutora Márcia continua entrevistando o doutor Antônio Carlos Vieira Júnior, ele que é clínico geral, especialização em dermatologia clínica e cirúrgica, atende na Clínica da Pele, ali na Rua Manuel Ribas, 1740, na esquininha da Praça dos Pioneiros. O telefone é 3045-4017. Doutora Márcia? Doutor Antônio, então vamos falar um pouquinho agora sobre os riscos para câncer de pele. Para que tipo, em quais tipos de pele ele se predomina? Certo, Márcia. Existem vários riscos para câncer de pele. Eu sempre digo que o principal risco para câncer de pele é a raça. Tá? Aquela pessoa branca, de olho claro, trabalhador rural, esse tem muito mais possibilidade de câncer de pele do que aquela pessoa de cor mais escura. Digamos, nós chamamos dentro da dermatologia de fenotipo alto. Tá? Apesar de que existe uma diferenciação na qual o branco ele tem mais possibilidade de doença, porém ele mancha menos. Já o negro, o de pele escura, ele tem muito menos risco para câncer de pele, mas ele mancha muito mais. E isso é uma dúvida que as pessoas têm, mas eu estou dizendo que quem tem pele escura, a pele boa e minha pele é muito manchada. Uma coisa é ter mancha, é ter melasma, outra coisa é ter câncer de pele. Um outro fator de risco é a idade, né, Márcia? Acima dos 60 anos a pessoa tem que se preocupar porque a divulgação sobre o filtro solar é uma coisa muito nova. Então quem tem hoje 60 já pegou muito sol na vida. Não se protegeu. Uma outra coisa que tem que se atentar é a história pessoal. Aquela pessoa que já teve alguma doença no passado, ela tem que estar fazendo um acompanhamento anual. É muito importante, porque aquela pessoa que teve um câncer, um melanoma, um carcinoma, ela tem o risco de ter uma outra lesão. História familiar. De repente a pessoa não teve um câncer de pele, mas a mãe, o pai, o irmão, o tio teve. Então apareceu algum tipo de pinta, de cor escura, formato diferente, bordas irregulares. Procure um especialista na área. E a quinta é a exposição solar, mas aquela pessoa que trabalha exposta ao sol, essa com certeza sempre tem que ficar atenta à sua pele. E a importância nessa questão de exposição ao sol, de filtro solar, que o senhor vai comentar aqui adiante, né, da importância realmente de se estar utilizando o filtro solar, né, doutor Antônio? Uma outra questão, assim, como evitar o câncer? Mas se existe jeito, né? Às vezes o fator genético já está intrínseco, já está na pessoa, né? Mas dentre os fatores ambientais, né? O que ela pode estar fazendo? Veja bem, Márcia, eu diria que seria difícil dizer como evitar, mas tem como ver a maneira de se proteger, prevenir, exatamente a palavra até mais correta. É usando o filtro solar, Márcia. O filtro solar ele é de extrema importância. Eu sempre digo para os meus pacientes que compre uma camisa mais barata, use um sapato mais simples, mas não deixe de usar um bom filtro solar. O filtro solar hoje, para nós, ele é essencial. Assim como você almoça, você janta, toma café da manhã, você tem que usar o filtro solar. É a melhor maneira de se evitar. E equipamentos de segurança no meu trabalho também é importante. Como chapéu, óculos, você sabe que além de câncer de pele, o sol também altera, que é muita queimadura em retina, enfim. Aquelas pessoas que trabalham no sol, em luz fluorescente, essas pessoas têm que constantemente estar se protegendo. Está, na empresa está procurando saber que tipo de roupa, de vestimentas que ela deve utilizar para estar se protegendo, né? Com certeza, acho que a melhor maneira de se prevenir
é fazer com que você não tenha contato direto com o sol. A primeira maneira é Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, continuar Big Pharma. Produtos manipulados, profissionais qualificados, confiança é Big Pharma. Big Pharma, farmácia de manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1945, centro de Paranavaí. Fone 34233220. Big Pharma, natural e saudável de viver. Agora são 8h56. Se alguém puder dar uma ligadinha, nós fazemos o sorteio, né? Agora são 8h57. Agora são... o Theo da Dani tá falando, meu Deus, o tempo passou, né? É assim. Falei pro doutor Antônio, meia hora aqui parece 5 minutos. Então, se alguém puder ligar bem rapidinho, 3446-14, 3446-07, pra gente ver quem é que vai levar esse presentão de Natal, né? Uma cesta de produtos cosméticos. 8h57, lembrando que lá em Cianorte nós temos também Big Pharma, viu, gente? Fica aí ao lado do Banco HSBC, com o telefone 3018-3445. Doutora Márcia? Doutor Antônio, nós temos uma ouvinte que passou uma pergunta, é a Rita Batista, aqui de Paranavaí, e ela indaga que o filho tem várias feridas pelo corpo e quer saber se tem cura, né? O que o senhor acha? Veja bem, Márcia, é difícil de falar se essas lesões é uma lesão de câncer de pele. Quase certeza, e provavelmente não seja. Tá? O câncer de pele é muito raro em criança, ele ocorre mais em adultos, né, a partir da terceira idade. E assim, provavelmente, essa criança pode estar com outro tipo de doença, tá? Que com certeza tem cura sim. Mas nesses casos é bom que ela procure um especialista na área para poder estar fazendo uma avaliação um pouco mais minuciosa, né? Porque em pele as lesões são todas muito parecidas. Então você precisa realmente, de repente, de uma biópsia, às vezes de um diagnóstico mais invasivo para ter uma certeza do que está acontecendo. Mas câncer de pele eu acho um pouco improvável. Tá ótimo, respondido então. Doutor Antônio, vamos às considerações finais, então, né? Passou muito rápido, a gente gostaria de ter falado mais, né? Mas assim, dentre a sua experiência, o que o senhor acha bastante conveniente aqui de nós estarmos como últimas palavras passando aqui para o ouvinte, né? O que é mais importante dentre todos esses fatores aqui? Bom, Márcia, eu acho que em primeiro lugar nós temos que nos conscientizar do uso do filtro solar. Tá? É importante as pessoas, assim como elas têm que se conscientizar de limpar o lixo da casa, porque a dengue é uma coisa que está pegando muito, o filtro solar é importante no seu dia a dia. Se atentar a alguma mancha, alguma lesão, aquela ferida que não cicatriza, aquela mancha escura, que sangra, ficar atento a ela e procurar um especialista da área. Tá? Evitar o sol ao máximo. O sol, ele é maravilhoso, ele melhora o nosso humor, melhora os nossos ossos, mas em quantidade. Em horários também importantes. Evitar sol entre 11 e 4 da tarde. Enfim, é difícil falar isso para aquela pessoa que vive do trabalhador rural, né? Mas se proteger ao máximo, sabe, Márcia? Que fique na consciência das pessoas da importância do filtro solar. Usar, por exemplo, uma roupa de manga longa, de algodão, né? Que ela possa ter uma proteção um pouquinho maior, além do filtro solar, né? Chapéu, óculos, possível. Enfim, as pessoas têm e necessitam se conscientizar de que a proteção do sol
é 90% para se prevenir de um câncer de pele. Que a beleza, né, de um bronzeamento, às vezes, se feito constantemente, todos os anos, pode trazer problemas lá na frente, né, doutor Antônio? Sabe o que eu estou percebendo, Márcia, que a cultura está até mudando um pouquinho. As mulheres jovens dos anos 80, 70, elas tinham essa cultura de bronzeamento. Hoje não. Hoje as mulheres novas, dos seus 18, 15 aos 18, 20 anos, já não estão mais tão preocupadas em relação ao bronzeamento. Isso eu acho que é uma cultura bastante importante e já de mudança. E isso é legal. Hoje nós vemos até modelos, manequins branquinhas, né? Sim, isso mostra que a cultura do Brasil já está mudando. Já não é mais um fator de beleza o bronzeamento. Pontualmente 9 da manhã. Alô, dona Osdália. Oi. Muito bom dia. Bom dia. Fala pra mim a pergunta, o doutor já está escutando para responder. Eu gostaria de saber que eu tenho umas manchas no braço, na mão e agora eu tenho nas pernas. Elas surgem como se fosse bem pequenininha com a aguinha. Daí eu corto e fica a marca. Só que depois não vem acontecendo mais nada. Só que a minha mãe, ela tem uma grosseira bem forte nos braços. Dona Osdália. Oi. Por favor, repete de novo a pergunta para o doutor ouvir melhor sim. Sai umas manchas, tipo uma inflamaçãozinha, tipo uma espinha, bem pequenininha. Daí ela sai cheia assim, de uma aguinha, daí eu corto. E daí ela estoura. Só que daí ela fica uma mancha escura, ela não, depois de estar ela não fica uma mancha clara, ela fica escura. E minha pele não é, eu não sou clara, eu sou morena assim, eu sou morena da tua cor, conheço você me conhece. Olha. E daí, eu gostaria de saber se tem alguma coisa. Legal, dona Osdália. Então ela é morena da minha cor. Isso. Tá. Enquanto o doutor reflete, a senhora vai me ajudar a fazer o sorteio. Isso. Diga para mim o número de 1 a 18. 18. 18. Tá bom. O doutor já responde para a senhora, tá? Tá. Muito obrigado pela participação. Nada. Doutor, então vamos lá? Opa! Doutor responde. Dália, bom dia. O caso da sua mãe deve ser um caso de ceratose actínica. É uma lesão que vem referente à idade e exposição solar. São alterações provavelmente pré-cancerígenas. Tem que se tomar um cuidado especial. Agora, o fato delas mancharem é porque a senhora tem a cor de pele escura. Como eu acabei de falar, o branco ele tem mais predisposição a câncer de pele, mas ele quase não mancha. Já o moreno, o negro, ele mancha muito fácil. Até uma picadinha de mosquito, se você encostar, pode levar a um quadro de hipertromia. Certinho, tá aí o doutor respondendo a pergunta da dona Osdália. E que ganhou mesmo, Dani, a cesta de produtos cosméticos, deixa eu ver aqui, como é que é o nome? É Adelina Maria dos Santos. Passa segunda-feira na Bifarma para retirar o seu presente. Doutora Márcia, nosso tempo já se foi. É uma pena que já esteja acabando, já tenhamos aqui terminado o nosso assunto, né, doutor Antônio? A gente pode estar lhe trazendo um outro dia para estarmos falando um pouquinho mais, né? O tempo aqui passa muito rápido, mas eu agradeço imensamente a sua participação e agradeço também a participação dos ouvintes. E se o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Bom, Márcia, eu, doutor Antônio, em nome da Sensat, aos funcionários da Sensat, agradeço muito a você, ao Milton, pela oportunidade e gostaria que as pessoas se conscientizassem em relação aos riscos de câncer de pele. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus esteja no coração de cada um de vocês, porque sem Ele nada é possível nos dias de hoje.
Muito obrigado e eu espero ter sido útil às pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Com certeza. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácia de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.